Planilha como banco de dados para analisar os serviços de telecom. Ou seja, a gente tem lá todas as demandas e a gente pode precisar fazer uma análise. E, normalmente, quando você tem um conjunto de dados, ou seja, informações, o melhor meio de você fazer isso, que vamos dizer, é o mais rápido, é através de banco de dados. Fato. Se você não sabe o que é banco de dados, vou te dar um exemplo. Imagine que a gente tem um CPF. Concorda? Isso é um fato, não tem como mudar. Mas que existem pessoas com problemas de CPF, por aí vai, mas vamos no mundo natural. Todos temos CPF. O nosso CPF, ele vai dizer qual é o nosso nome, normalmente de onde a gente é, pai, mãe, algo do tipo. Data de nascimento, por aí vai. Junto à Receita Federal, por exemplo. Esse é um banco de dados, ou seja, imagine que, vamos supor, só tem essas informações, 5, 6 campos. Mas a quantidade de registros, eu nem lembro quantas pessoas tem no Brasil, mas são muitas. Então imagine, o banco de dados é enorme. Então não é pela quantidade de campos, não é necessariamente pela quantidade de registros também que você precisa de um banco de dados. Mas hoje, você conversando com os seus amigos ou até na empresa, você conta provavelmente nas duas mãos, no máximo, quantas pessoas sabem utilizar um banco de dados. Eu estudei banco de dados quando eu estava me formando e eu consigo utilizar, já criei sistemas, já criei aplicativos com banco de dados, que eu acho muito legal, mas para você ter uma ferramenta online, você vai ter que desenvolver uma solução, um software. E aí pode ser que você não consiga. E quando você pensa em gestão de telecom, ou você vai ter uma planilha, ou você vai ter um software que já vai fazer essa função de banco de dados. Mas, partindo do princípio que você não tem um software para fazer a gestão, você vai utilizar uma planilha para isso. Papel vai ser mais complicado você ter todos os registros, por aí vai, você vai demandar muito tempo. Então, normalmente, utiliza planilha, mas que sejam poucas informações ou até que sejam muitas informações. Eu já tive análises que eu fiz em planilha, não em banco de dados, em que eram muitos dados, milhares de linhas. E eu consegui ainda assim fazer análise, então dá para fazer. Agora, também já vi situações que eram linhas a perder de vista. E aí a ferramenta fica devagar, fica lenta, porque não é a função de uma planilha executar ações de banco de dados. E aí, lógico, se você tem tantos dados assim para analisar, busca um banco de dados para você fazer esse tipo de ação. Mas, normalmente, as pessoas entendem mais de planilha. Mas só para você entender essa diferença e o que é banco de dados, planilhas, como é que a gente utiliza isso, tá? Mas, numa ferramenta de banco de dados, dá para também fazer análise de poucas informações. Ele normalmente é um sistema rápido, os aplicativos que existem. Mas, planilha ainda vai fazer a função de banco de dados, não tem muito para onde correr. Ainda tem essa funcionalidade que a gente normalmente utiliza. E existe facilidade em utilizar banco de dados, assim como existe facilidade em utilizar uma planilha para a função de banco de dados. Então, o ideal é, se você tiver conhecimento e habilidade para utilizar um banco de dados, dá uma pesquisada, usa. Vai ser mais rápido e mais fácil para você fazer aquelas ações. Mas, Kleber, eu não tenho noção do que é banco de dados, eu não quero aprender. Continua usando a planilha. Se você tem essa necessidade, vai desse fluxo. Não tem muito para onde correr. Faça o que você consegue. O importante é que seja feito. Não é que você pare a ação de um relatório ou qualquer coisa do tipo, porque, Kleber falou, então não vou fazer não, porque tem que ser um banco de dados. Não. Vai lá e faz com a planilha, faz com o que você tem. O importante é que seja feito. Mas um banco de dados ele vai te dar mais facilidade para isso e mais velocidade, tá bom? Só que pode ser também, caso você nunca tenha utilizado o banco de dados, você vai demandar um certo tempo para aprender, é normal. E tem que ter um certo raciocínio, um certo fluxo. Existe o que a gente chama, por exemplo, a chave primária. É aquele código, por exemplo, que ele não vai se repetir para outros códigos. Por exemplo, uma linha de número de telefone é única. Não vai ter outro registro com o mesmo número de linha, pelo menos não deve. E-mail de aparelho celular, tablet, modem,
Ele não deve se repetir, deve ser só um. E existem algumas coisas de raciocínio. Então, se você entende de banco de dados, vai ser mais fácil. Se você não entende, raciocine, ou seja, pense que você vai ter que demandar um certo tempo para aprender isso e aí sim começar a utilizar. Não é normalmente do dia para a noite que a gente consegue fazer isso, tá? Mas é possível. E pense em ter dados, ou seja, as informações, não apenas em uma planilha. Mesma coisa com banco de dados. Se você tem todas as informações num banco de dados ou em uma planilha, se essa planilha der problema, ou se esse banco de dados der problema, e você não tiver um que a gente chama de recovery, ou seja, uma forma de você ter um backup, uma forma de guardar aqueles dados, e tiver guardado, você vai perder as informações, vai perder os dados. E aí pode ser um risco para o negócio, você pode ter uma certa dor de cabeça com isso. Então o importante é, faça backups, faça proteção e tudo mais, mas não deixe todos os dados em apenas um lugar. Tenha outras alternativas também, caso aconteça algum problema com aquelas informações naquele devido local. E, lógico, né? Se é não apenas uma planilha, tenha mais de uma planilha. Se for banco de dados, também tenha mais do que um. É uma planilha para fazer uma função A, outra planilha para fazer função B, outra para fazer função C. Separe as coisas, que pode ser mais fácil do que você apenas utilizar uma para fazer tudo. E até, se você gerenciar através de uma equipe, pode ser pessoas diferentes fazendo essas ações. Você pode centralizar tudo? Sim, óbvio que você consegue fazer isso, mas pode não ser a melhor alternativa. E aí depende, lógico, de cada cenário, de cada empresa, de cada estrutura organizacional, tá bom? Mas entenda que planilha você consegue utilizar como banco de dados, e banco de dados também facilita essa análise das informações.